Nos anos 2000, o mercado musical entrou em ebulição. Isso porque a mídia CD era muito fácil de piratear e também, depois de algum tempo, o CD nem era o grande problema. O grande problema era os downloads e a facilidade com que se baixava músicas pela internet. Assim, ficava cada vez mais difícil lançar artistas novos, mas também o mercado mesmo assim não parou de lançar os seus álbuns. Inclusive, como agora a mídia era CD, dava pra lançar muito mais músicas, dava pra lançar disco com muito mais faixas. E hoje a gente vai falar sobre os 10 melhores discos da década de 2000, dos anos 2000. A gente já falou sobre os discos da década de 90, sobre os discos da década de 80 e agora é bom dar seguimento a essa série. É claro que vocês devem estar pensando, pô, mas você tá fugindo dos anos 70? Sim. Não! Sim, acho que os anos 70 é muito difícil. Olá, amantes da música brasileira. Embarque com a gente em mais uma dessas listas. Lembrem-se que essa lista é sempre a minha opinião. Vamos repetir isso sempre, mais uma vez pra vocês, minha opinião. Que você não precisa ficar com raiva se eu deixar de fora algum disco que você gosta, e você pode, muito mais do que isso, entrar na brincadeira. Então deixe nos comentários os discos que vocês gostam dos anos 2000, faça sua lista dos 10 melhores, que essa é a minha lista, que vai vir logo depois da vinheta, que vai chegar pra vocês nesse momento, aquela vinheta maravilhosa. Tem alguns critérios que eu queria falar um pouquinho aqui antes de começar. Primeiro, um que faltou nos outros, achei que estava implícito, mas não estava assim. Discos ao vivo não estão entrando nessas listas. Eu pensei isso porque eu ia colocar o acústico da Cássia Eller. Só que o acústico, enfim, é um ao vivo, aí eu achei melhor tirar. E aí a gente pode fazer também um vídeo de melhores acústicos MTVs. O que vocês pensam? Ah, seria legal, não seria? Seria legal. Então deixe nos comentários se você quer, que a gente vai tentar fazer esse vídeo, se assim vocês quiserem. E os outros critérios também ainda continuam valendo, tá? Os critérios dos outros vídeos continuam valendo aqui para os discos da década de 2000. Sem mais delongas, vamos para nossa lista. Décimo lugar, Estudando a Bossa de Tom Zé. E aqui, meus amigos, apresento a vocês talvez um dos discos mais subestimados desse nosso país, né? Eu podia até fazer um vídeo sobre isso, né? Um vídeo de discos subestimados. Deixa nos comentários se vocês aceitam. Eu não aceito. O disco de Tom Zé, Estudando a Bossa, como o próprio nome diz, é um disco que fala sobre a bossa nova, que fala sobre a história da bossa nova. Isso não é desafinado? É o pimpão do churrasco. E é muito legal porque ele integra o roteiro com as canções. É sensacional. Conta a história de João Gilberto, como que o João Gilberto foi descobrindo aquela sonoridade, brinca com muitas alegorias e conta a história de uma maneira bastante lúdica e divertida. Vocês já devem estar sacando que é daquela série do Estudando Samba, o aclamadíssimo Estudando Samba, o Estudando Pagode, também nos anos 2000 é dessa série, mas eu garanto pra vocês que o Estudando a Bossa chegou no auge dessa série. Tom Zé está inacreditável aqui. Tem participações especiais aqui da nossa querida Badia Sade, da Fabiana Cosa, da Zélia Duncan, Mônica Salmazo, participações absolutamente incríveis em canções que fazem alegoria com a bossa nova. João nos Tribunais é uma brincadeira genial desse disco, de uma das faixas principais desse álbum aqui, que fala que se João processasse todo mundo que fez samba canção depois da bossa nova, ele ganharia, porque ele criou um estilo, ele criou uma identidade que todo mundo pegou essa identidade e seguiu com ela adiante. 5 minutos de pausa lhe dava ganho de causa. Tom Zé é um artista espetacular e, como eu falei pra vocês, subestimado, mas nada tão subestimado quanto esse álbum. Até pouco tempo ele não tinha nem nas plataformas digitais. Agora foi colocado lá, mas não tinha nas plataformas digitais. Mas é impressionante. É um disco que eu adoro, é um disco que eu amo, é um artista que eu adoro, né? Um artista que eu tenho uma grande admiração. O nosso queridíssimo Tom Zé, um dos maiores discos da carreira dele é o Estudando a Bossa. Eu assino embaixo. Era tão feliz e não sabia, amor. Nono lugar, Infinito Particular de 2006, disco da queridíssima Marisa Monte. E meus amigos, aqui a gente tem um disco que ele une um disco pop bastante inteligente e com bastante hits. Esse disco saiu simultaneamente com o disco Universo ao Meu Redor, né? A Marisa Monte fez ali 2 discos muito próximos. Tanto que no show de divulgação ela divulgou logo os 2, né? Ou seja, foi um show que foi uma junção dos 2 discos. E aqui, meus amigos, além da canção título, Meu infinito parte colar.
gente também tem canções espetaculares como Pra Ser Sincero, Pelo Tempo Que Durar, Vilarejo, aquela música absolutamente espetacular. Tudo tem razão, terra de heróis, lares de mãe. Uma que eu adoro, que eu vi o clipe na MTV, se eu não me engano era na MTV, né? Só a MTV passava clipe. Eu vi o clipe do Até Parece, né? Que ela ficava olhando pra cima e a câmera fugindo dela e ela pegando a câmera de volta. Achava aquele clipe uma coisa muito, muito, muito legal. Não faz assim, não faz de... E esse disco aqui é um disco absolutamente maravilhoso porque ele consegue ser um disco palatável, um disco pra todo mundo, um disco bastante tocado, mas mesmo assim com muita inteligência e muita coesão. Marisa Monte, que dificilmente erra na sua discografia, aqui tem mais um acerto absolutamente incrível. E olha, da década, assim como na década de 90, eu podia ter colocado outro disco da Marisa Monte, outros discos aqui eu também podia ter feito o mesmo. Mais uma vez, a Marisa Monte fez muito bem o dever de casa e na década de 2000 traz aqui o Infinito Particular, ficando na nossa 9ª colocação. A minha alma tá armada e apontada para... 8ª colocação, Maria Rita, segundo. E aqui é muito interessante a gente dizer que eu podia ter colocado qualquer um dos 2 primeiros discos da Maria Rita. A estreia dela é espetacular e não só porque ela é filha da fabulosa Elis Regina, mas que ela conseguiu fazer uma carreira consistente, fugindo bastante das comparações, né? Que era uma comparação absolutamente justa, uma artista consagrada, uma das maiores do nosso país, e ela conseguiu trilhar o seu caminho de uma maneira bastante coerente e inteligente. Com a produção de Lenine, que é absoluta aqui, o disco é todo gravado de primeira, tem aquela coisa meio crua de uma banda de jazz de primeira, assim, uma coisa sensacional. O repertório é incrível, canções de Rodrigo Maranhão, Marcelo Camelo, Paulinho Mosca, integra aqui o disco de uma maneira bastante sensacional. Um destaque para a canção do Chico Buarque, do Lobo, que é o Sobre Todas as Coisas, numa versão absolutamente luxuosa da nossa querida Maria Rita. Ou será que o Deus que criou o nosso... É um disco que segue muito bem esse trabalho que começa de uma maneira avassaladora da Maria Rita. Cara, é incrível as interpretações dela aqui, como ela deixa o disco bastante coeso, bastante inteligente, e o disco tem um conceito sonoro muito fechado, muito por conta da banda e da forma de gravação. O disco ganhou Grammy, esse disco chegou a ganhar Grammy, o Tom Capone inclusive faleceu um pouquinho depois. A gente conta essa história em detalhes num vídeo sobre esse disco, eu fiz um vídeo inteirinho sobre esse disco, então todos os detalhes estão por lá, mas aqui a gente tem canções maravilhosas. Casa Pré-Fabricada, Muito Pouco é uma canção também muito legal aqui, e o disco tem essa aura espetacular. É um dos meus discos favoritos da vida, e pra mim é muito caro dizer isso, né? Eu tenho lá o meu disco, se eu perdesse ele, meu Deus, eu não sei o que eu faria, né? Aliás, eu sei o que eu faria. Você tem curadorias, né? Você tem lugares com curadorias que vendem discos, mas se os discos hoje em dia estão caros, principalmente os discos de vinil, a gente tem a Escafandro Discos. E meus amigos, leilão. Muita gente ficou achando estranho quando eu falei isso da outra vez. Não, mas se você fala que leilão, você vai comprar mais barato, sendo que leilão é justamente o oposto, pra você pegar coisa rara. Não, vocês não entenderam, né? Olha o pulo do gato. Na Escafandro Discos você tem lá vários lotes, e esses lotes tem os dias em que eles são ali leiloados, e você pode ali dar um valor a mais, né? Você pode ali cobrindo o valor até baterem o martelo e o disco ficar com você ou não, ou você desistir dele, né? Mas aqui o pulo do gato é o seguinte, como eu falei da outra vez, vai que você tem um disco muito, mas muito caro, né? Um disco caríssimo, e que você, nossa, como é que eu vou comprar esse disco? Às vezes no leilão ele tá mais barato, e as pessoas não chegam naquele valor que você viu, então você consegue pegar o disco mais barato, né? Muita gente achou estranho, mas vale a pena testar, né? Vá lá, tem um site da Escafandro Discos, que você tem lá um catálogo maravilhoso, que você pode ir lá ver o que você quer, ver o que você precisa, e aí você vê o dia lá de leilão, e não precisa, na verdade, ser o dia do leilão. Se você quiser comprar avulso, você também pode comprar avulso. É sensacional. Por que eu gosto aqui do serviço da Escafandro Discos? Cara, porque o cuidado que tem com um disco de vinil, ai, dá aquele quentinho no coração, não dá? Porque você vê que o disco tá sendo muito bem tratado, ele é preparado em caixas próprias para se enviar disco de vinil, não vai chegar empenado, não vai chegar com nenhum dano. Isso é o maior medo que a gente tem quando a gente compra disco de vinil, e hoje a gente compra muito disco de vinil. Para além disso, eu também já comprei discos de vinil que vieram arranhados, né, que vieram com problemas, né, você não tá vendo o disco, né, aquela coisa de você ir na loja física e ver o disco, ver que ele tá em boas condições e tudo. Lá
lá você vê que o disco tá em boas condições, dificilmente você vai ter disco arranhado, dificilmente você vai ter disco com problema e ele é enviado da maneira correta pra você. E mesmo assim você tem ali algumas descrições de possíveis peculiaridades que o disco possa trazer. Ou seja, você tem tudo completinho lá pra você não ficar no escuro. A Escafandro Discos é a melhor plataforma para leilão, cara. Um site para leilão que tem responsabilidade com aquilo que você consome, ou seja, trata os nossos discos com muito carinho. Vá lá, gente. Se você não quiser ir no site, se você não quiser ficar vendo os lances, acompanhe eles no Instagram, porque no Instagram você fica vendo qual é o próximo lote. Às vezes tem um lote que te interessa, às vezes tem um disco que te interessa e você pode lá fazer o seu lance. Testa um pouquinho, vai lá no Instagram deles, vai lá no site deles, dá uma olhada, porque a gente garante por aqui o nosso anunciante, o nosso queridíssimo Escafandro Discos. Odeio você. Odeio você. 7º lugar, C, de Caetano Veloso. E sim, aqui a gente tem mais um disco ganhador de Grammy e um disco que dividiu a opinião da crítica na época. Isso porque Caetano Veloso traz aqui um disco diferentão, digamos assim, né? Assim como ele tinha feito lá em Araçá Azul, ele mudou absolutamente tudo do que ele vinha fazendo. Ou seja, fez um disco mais com cara de banda de garagem, digamos assim. É um disco com uma banda absolutamente fechada que veio a ser a banda C. Pedro Sá, Ricardo Gomes e Marcelo Calado é quem forma aí essa banda maravilhosa, que faz um trabalho aqui de cozinha muito cru, um trabalho que muita gente chama de trabalho de rock, mas na batida ele não tá muito rock, ele tá mais rock nas distorções de guitarra. Morra, tá comigo. Você foi morra, tá comigo. Aqui Caetano Veloso traz um conjunto de canções bastante curiosa e com essa sonoridade que é uma novidade no seu trabalho, inclusive que vai permeando o seu trabalho daqui pra frente, né? Desse disco pra frente. É lindo porque ele faz mais 2 trabalhos com essa banda e são 2 trabalhos sólidos. E eu diria que mais pra frente, lá no meu coco, ele continua trazendo rebarbas aí da banda C, rebarbas dessa época aí, dessa guitarra distorcida. Esse disco é fenomenal, ele tem canções espetaculares, inclusive, além de ter ganhado o Grammy Latino, ele também ganhou melhor canção com Não Me Arrependo. Vi você crescer, fiz você crescer. E além disso, tem canções lindas, como a homenagem ao Ali Salomão, como outro que abre o disco, e a conhecidíssima, talvez a mais conhecida desse disco, Odeio, né? Que é mais um vídeo que eu assistia clipe lá na MTV, né? Odeio você, odeio você, odeio você, odeio, Odeio. É um disco que dividiu opiniões, é um disco que traz o novo Caetano, que trouxe o novo Caetano, que se reciclou e que manteve nessa reciclagem, que foi uma reciclagem que deu muito certo, né? E menção também pra mixagem límpida, linda, maravilhosa. É um disco sensacional, fica aqui na nossa 7ª colocação. Quem sabe isso quer dizer amor. 6º lugar, Pietá, Milton Nascimento, de 2002. E Milton Nascimento, que vinha um tempo assim com discos mais ou menos, né? Ele tinha vindo de um projeto com Gilberto Gil, que tinha tudo pra dar certo, mas ficou um disco assim, né? Passável, né? Mas, assim, por ser 2 grandes gênios da música brasileira, a gente esperava muito mais. Mas, cara, aqui em Pietá, nossa, Milton Nascimento entrega o fino da bola. Mais uma vez, o mineiro volta com suas raízes lá do Clube da Esquina e traz um disco repleto de delicadeza. Na casa aberta é noite. É um disco absolutamente feminino. Ele fala que fez esse disco em homenagem à mãe dele, né? A mãe não de sangue, mas a mãe que cuidou dele, que tratou dele muito bem. Tanto que a canção de abertura é a voz feminina do cantor. E aqui tem a voz feminina, né? Do Milton Nascimento. Ele que sempre falou que tinha como grande exemplo de vocal as mulheres, né? Angela Maria, né? Dentre as cantoras do rádio. Isso que fez ele ter essa delicadeza. E aqui ele traz 3 mulheres pra tratar desse trabalho maravilhoso, né? Marina Machado, Simone Magalhães e Maria Rita, já citada aqui, são chamadas para dividir vocais maravilhosos ali com Milton Nascimento. Inclusive, Maria Rita nem queria participar, até aquela coisa toda, e ela participou. E aqui, gente, eu lembro que muita gente que não conhecia Maria Rita, evidentemente, quando ouviu pela primeira vez a voz, falou, ué, Elis Regina deixou coisa gravada? O que aconteceu? E muita gente achou que era Elis, mas era ali a Maria Rita. Inclusive, a Maria Rita, ela canta Voa Bicho com o Milton Nascimento e canta maravilhosíssima Tristece, que é uma música impressionante desse trabalho. Virou história em sua vida.
E também não tem como não destacar canções que fizeram até sucesso de rádio, como por exemplo Outro Lugar. Grande amor, estou sentindo que está chegando a hora de dormir. E o pop do Lu e Márcio Borges, Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor. Uma música perfeita, uma balada pop linda que te emociona, tem uma progressão de uma raríssima felicidade, cara. É lindo, é maravilhoso. Quem sabe isso quer dizer amor, estrada de fazer o sonho acontecer. O disco é um presente pra gente, é impressionante, numa discografia assombrosa do Milton Nascimento, né? Que a gente pode listar aqui como grandes discos da música brasileira. E assim como nos anos 80 a gente teve lá o Sentinela, nos anos 90 a gente tem o Ângelus, aqui nos anos 2000 a gente tem Pietà, que é um brinco, né? E brinco vai ser o like que você vai deixar nesse vídeo, ajuda a gente pra caramba, se inscreva no canal se você não for inscrito e nos ajude aqui sendo membros do nosso canal. Eu ia até falar do Catarse, mas o Catarse, gente, ninguém tá aderindo ao Catarse, não sei o que acontece, mas tem muitos membros entrando aí, a gente vai ver o que faz, né, com os membros. Tem um grupo no WhatsApp lá, que tem muita gente por lá, e eu vou colocar mais membros. Você que é membro do canal, entre em contato com a gente no nosso e-mail, se você não tá nesse grupo, que a gente já te coloca no grupo lá, que você vai trocar figurinhas com a gente, tá bom? Quinto lugar, Arnaldo Antunes, de 2005. Cara, esse disco aqui é espetacular. Arnaldo Antunes, que sempre tem aquele tipo de poesia um pouco mais hermética, a palavra muito bem trabalhada. Aqui ele se despe disso pra fazer um iê cru e infanto-juvenil, digamos assim, um iê mais inocente, né? Aquela coisa que faz a gente lembrar da Jovem Guarda, a gente lembrar da época do iê mesmo, né? A gente lembrar daquelas canções que tinha aquele ar de inocência, mas que trazia canções de amor ali. Sensacional, você tem uma família normal. É um disco impressionante, tem humor na medida, tem uma roupagem sonora muito bem trabalhada ali pela produção do Fernando Catatal. As composições são escolhidas a dedos e todas trazem essa temática um pouco mais inocente, um pouco mais leve, né? Aqui Arnaldo Antunes não tá sendo poeta concreto mais, agora ele tá sendo o cara do iê, tá resgatando uma juventude, uma retrojuventude, digamos assim. É um disco retrofuturista, né? Dá pra dizer assim, né? Porque é um iê que não é exatamente que remete àquela época, mas é um iê um pouco mais moderno. Fora o trabalho visual desse trabalho, além dessa capa maravilhosa, também rendeu um show que tinha um cenário com camisas atrás, uma coisa linda, aquele terno com duas cores, toda a banda com terno também. Cara, é impressionante. Para além disso, temos aqui um repertório sensacional, destaque para Envelhecer, uma música com uma filosofia fina, maravilhosa. Destaque também para Invejoso, divertidíssima canção que traz um personagem que tem inveja, né? Invejoso, o bem alheio é o seu desgosto. Destaque também pra Longe, uma música lindíssima. Longe. Meu Coração, desse trabalho também é maravilhosa. E o destaque também pra A Casa é Sua, né? Uma canção que aí furou a bolha desse álbum. A casa é sua, porque não chega agora. Esse álbum é maravilhoso, um álbum conceitual, um álbum concentrado, conciso, fechadíssimo. Vale a pena ouvir. Nego drama, entre o sucesso e a lama, dinheiro, problema. Quarto lugar, Nada Como Um Dia Após o Outro Dia, Racionais, de 2002. Eu já fiz um vídeo completo sobre esse trabalho aqui, vou deixar aqui no card pra vocês. Mas, cara, o que dizer desse disco, né? Depois do Sobrevivendo no Inferno, que é um disco simplesmente antológico ali dos anos 90, eles vêm pros anos 2000, digamos, com uma aura um pouco mais leve. Dentro do que dá pra ser leve nos Racionais, né? Segundo o Mano Brown, ele tava ouvindo o Milton Nascimento, tava tentando trazer novos ares. Por quê? Porque o Sobrevivendo no Inferno tinha músicas pesadíssimas, cara, músicas muito pesadas, e isso causou alguns problemas, né, em shows, principalmente confusões em shows. Teve até um lance de um cara que foi... Não vou falar isso porque senão vai desmonetizar. Mas enfim, teve problemas. Procure saber. Mas aqui os Racionais trazem uma nova versão assim dos fatos, né? Tenta trazer uma coisa mais Nada Como Um Dia Após Outro Dia. É um CD duplo, né? Eu tenho lá o CDzinho, CD duplo, que é o Chora Agora, o primeiro CD, o segundo é o Ri Depois, né? E é sensacional essa divisão, né? Tá muito completinho lá no meu vídeo, mas aqui não tem como não destacar Vida Louca, parte 1 e parte 2. Que letra pedrada. Fé em Deus que ele é justo, irmão, nunca se esqueça. Na guarda quem
guerreiro, levanta a cabeça. Assim como Jesus Chorou. Jesus Chorou é de longe, pra mim, uma das letras mais poéticas do rap nacional, cara. Uma das letras mais bem trabalhadas do rap nacional. É impressionante o nível de poesia que foi colocado aqui em Jesus Chorou. O que é e o que é, clara e salgada, cabe em um olho, pesa uma tonelada. E é claro, o grande sucesso, né? Quem não conhece Negro Drama, né? Nego drama, entre o sucesso e a lama, dinheiro, problemas, inveja. Que coisa incrível, um disco produzido pelo Daniel Ganjamin e que é um disco antológico da música brasileira. Olha, o Racionais sai do Sobrevivendo no Inferno e vai direto pra esse disco, continuando, mantendo o seu nome como o grande grupo de rap do Brasil, grande grupo de rap nacional. Por essas e outras, esse maravilhoso disco fica aqui na nossa quarta colocação. Terceira colocação, Ventura, Los Hermanos, de 2003. E cara, aqui tá um grupo que decidiu ser uma banda que abriu mão do estrelato, né? Que abriu mão da fama fácil, né? O sucesso de Ana Júlia perseguiu o Los Hermanos. E desde o segundo disco deles, né? Que é o Bloco do Eu Sozinho, eles decidiram parar com isso. Eles decidiram fazer uma nova roupagem, né? E assim, eles foram contra a gravadora não queria que eles fizessem aquilo, mas eles fizeram aquele disco completamente diferente do primeiro. E o Ventura segue a linha, só que ainda muito mais melhorado. Os arranjos desse trabalho têm tanta personalidade, a digital é tão bem colocada que é capaz de você sair cantarolando, até as linhas mais terceirizadas de metais aqui. É impressionante, tudo é muito lindo nesse trabalho, tudo é maravilhoso, as composições estão afiadíssimas. Eu acho que tanto o Rodrigo Amarante como o Marcelo Camelo estão no seu auge poético, inclusive aqui eles dividem um pouco mais até. O Rodrigo Amarante tem 5 faixas aqui, o que antigamente era impossível. O Marcelo Camelo era o protagonista de tudo, agora eles estavam dividindo um pouco mais esse protagonismo. Marcelo Camelo traz canções de amor bastante contundente, com alguns recortes bastante originais, né? Com alguns recortes muito únicos ali e peculiares, enquanto Rodrigo Amarante trouxe sessões mais cotidianas, né? E falando muito sobre juventude e velhice. Cara, é espetacular, é um trabalho lindo, a capa do trabalho é linda, é um trabalho que foi feito com muita diligência, com muita paciência pelos Los Hermanos, e dá pra se dizer com muita tranquilidade, é o melhor disco da banda, é o melhor trabalho da banda. E eu vou destacar aqui a canção Cara Estranho. Cara, e olha como a MTV foi, pra mim o MTV foi nos 2000, cara, impressionante. Eu via muito o clipe de Cara Estranho nos anos 2000, cara. Via muito na MTV ali o clipe do Cara Estranho, um clipe muito legal, muito bom, a música era muito boa. Quem tá pedindo aprovação? Mas fora isso, tem canções assim simplesmente inacreditáveis, né? Último Romance é uma música linda desse trabalho, né? Temos o Vencedor, canção que também é espetacular. Cara, é um disco de muitos detalhes, né? E mais uma vez, é um rock hardcore, mas visitando um pouquinho do samba, né? Com metais ali no meio. É uma mistura muito gostosa, uma simbiose que deu muito certo e que nos abraça. Ventura é maravilhoso, gente. Se você não ouviu, faça-se o favor e ouça. A carne mais barata no mercado é a carne negra. Segundo lugar, do Cóccix até o Pescoço, disco de 2002, Elza Soares. E Elza Soares, gente, que tinha feito uma participação tímida nos anos 80 e 90, aqui mostrou mais uma vez a sua carreira deslanchando. Do Cóccix até o Pescoço é um disco conciso, maravilhoso, de samba, tem ali umas pegadas de funk, rap, cara, ela tá sensacional aqui. Muito mais empoderada, trazendo muito mais pra si as canções, afinal, ela mesma falou que teve muito mais controle dessa produção do que tinha nas outras produções. E o repertório fino, maravilhoso, abrindo com Dura na Queda, uma canção do Chico Buarque, uma canção até recente do Chico Buarque naquele período, e ela tem até um show com esse nome, né, Dura na Queda, porque Chico acabou fazendo pra ela, e ela incluiu aqui no trabalho. Tem participações maravilhosas de Letícia Sabatella, tem aqui também o Funk Como Leguça e até o Chico Buarque, cantando aqui com a Elza Soares, uma versão maravilhosa do Cole Porter, né, que ficou com Façamos. E aqui, além do detalhe do Dura na Queda, a primeira canção, temos aqui uma mistura de compositores das antigas e compositores um pouco mais recentes, né? Como Arnaldo Antunes, que fica ali na intermediária, mas a gente tem por aqui também Marcelo Iuca, Seu Jorge, a nova geração aí acompanhando a Elza Soares, mas a gente tem gente das antigas também, assim como Chico Buarque, que a gente já falou, Fadas, do maravilhoso Luiz Melodia, que ficou numa versão tango muito gostosa aqui no trabalho também. Tem Caetano e Gil, né? Caetano Veloso aparece aqui com a composição Dor de Cotovelo, que inclusive é a música que tem a frase do Cóccix até o Pescoço. Ai do cóccix até o pescoço.
E tem a versão de Haiti do Gil e Caetano, que olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês, amo Gil e Caetano, cara, os caras são gênios, mestre e tudo, mas a versão da Elza Soares ficou muito mais consistente. Parece que a música foi feita pra ela, ela cantou, parece, da maneira certa. Eu sei que é meio estranho falar da maneira certa, mas o tom tá o ideal aqui. Ouçam Haiti na voz da Elza Soares, você vai ouvir a voz da verdade, né? Você vai ouvir a voz da dor. Talvez o Planeta Fome deu a ela essa propriedade de cantar a canção Haiti. Mas claro, não tem como deixar de falar do grande sucesso desse trabalho que foi Carne, canção do Marcelo Yuca, que, cara, tem um clipe bonito e que, cara, na voz da Elza Soares, isso ficou também com muita verdade. É uma Elza Soares muito mais combatente, é uma Elza Soares muito mais colocando a sua voz, e é uma voz que tem bastante propriedade e que tem muito o que nos dizer. Carne mais barata do mercado é a carne. Maravilhoso esse disco, do cóccix até o pescoço. Quem não ouviu, vá ouvir. E antes do nosso primeiro lugar, né, vou aproveitar esse momento aqui que eu deixo aqui passando algumas menções honrosas. Eu quero falar para as pessoas que ficam reclamando que, nesses vídeos você não coloca muitos os trechos das músicas, a gente não consegue ouvir direito. Gente, vá ouvir nas plataformas digitais, tem por aqui no YouTube também. Eu não coloco muitos trechos por conta de direitos autorais, né, ou seja, não dá para colocar trechos muito longos. Peço desculpas, mas o YouTube é assim, a gente não pode tomar direitos autorais. Tá bom, pessoal? Vamos para nossa primeira colocação? Larissa, o Anderson Tamires. Primeiro lugar, Rap é Compromisso, dos anos 2000, de Sabotagem. Produzido aqui praticamente pelos Racionais, o Casa Nostra, mesmo que produziu os Racionais. E o que dizer desse trabalho? Esse trabalho é o Brasil. Rap é Compromisso é um disco tão espetacular que assombra até hoje. O único disco em vida do nosso querido Sabotagem é um disco que mostra uma verdade, uma crueza das ruas, que mostra tudo que a vida tem a oferecer em barras bastante firmes. As rimas que tira, a métrica bem feita, tudo é muito bem organizado no trabalho do Sabotagem. Os homens vão atrás, pôr a mão no fogo pela lei, não jamais. Sistema cão, mandou meu irmão e vários... Que é o cara que veio do mundo do crime e que lá no mundo do crime foi que o pessoal falou: você canta bem, o que você tá fazendo aqui? Você tem que ganhar dinheiro de outras formas, né? Que não tem a polícia no seu pé e tudo. E ele seguiu esse conselho, ele seguiu fazendo um trabalho maravilhoso. Rap é Compromisso é pra aqueles que não sabem o que é o rap e que vai pisar ali e vai perceber que é uma coisa bastante organizada, que é uma coisa bastante linda. As participações do trabalho também são escolhidas a dedo. A Negra ali, o Black Alien, tem ali também um Rapping Hood, toda a turma do RZO, Chorão do Charlie Brown Jr. É um disco de tudo de mais maravilhoso que a periferia tem a nos oferecer. Aqui não tem como eu falar de uma canção. É um tipo de disco que você ouve ele inteiro, você sente ele inteiro e você percebe que aquele disco é o Brasil do começo ao fim. Eu que vivi ali nos anos 2000, percebia o mundo como tava. Cara, isso é praticamente um Sobrevivendo ao Inferno de uma versão mais luxuosa do Sobrevivendo ao Inferno, que não seja tão pancada, mas que nos mostre também a realidade. Sabotagem é um rapper inacreditável. Sabotagem é um rapper que teria uma carreira muito mais brilhante do que foi, que apesar de um disco só em vida, ele tem uma carreira brilhante, mas seria muito mais brilhante, infelizmente, encurtou o seu tempo na Terra por conta do seu passado no crime. Mas, meus amigos, o disco que ele deixa, Rap é Compromisso, se você não quiser ouvir nenhum dessa lista, quiser ouvir só o Rap é Compromisso, faça esse favor pra você. Faça esse favor pra você. Inclusive, se você for lá, não entendi, ouça de novo, até entender. Porque o Brasil precisa ouvir, entender e assimilar Rap é Compromisso. País da fome, no fundo de uma cela, pensa um homem. Sangue nos olhos, bicho solto, terrorista assim nas fitas, era eficaz. Um disco mais importante dos anos 2000 está aqui na nossa primeira colocação. Mas a gente fez outras listas aqui. A gente também fez a lista dos anos 80 lá, veja lá pra vocês verem, tá aqui aparecendo pra vocês. A gente também fez lista dos anos 90, também os anos 90 teve bastante gente legal lá, os Racionais já estavam por lá, né? Dê uma olhada por lá. Aqui a gente vai ficando com essa lista por aqui. Tá bom, pessoal? Obrigado a todos vocês e até a próxima.